E aí, galera do QG, tudo bem? A gente está agora com o nosso projeto QG Gol, fazendo referência a análises que possam, de alguma forma, abarcar esse clima de Copa do Mundo para vocês e, de alguma forma, orientá-los em mais estudos para o vestibular. A minha proposta hoje é que a gente faça uma relação entre futebol e política, claro, levando em consideração a referência às Copas do Mundo. Eu selecionei alguns campeonatos para vocês para que a gente possa pensar juntos a respeito dessa relação muito especial entre política e futebol. A primeira análise que eu proponho a vocês, e eu espero que vocês estejam montando o esquema de vocês aí no caderno, seria a da Copa de 1934. Essa Copa de 34 acontece na Itália, e lembre-se, desde 1922, quem governa a Itália é um senhor chamado Benito Mussolini. Ou seja, uma Copa que acontece na Itália fascista. É claro que na visão de Mussolini, a vitória da esquadra italiana seria também a exaltação do próprio fascismo e de todas as transformações e de todo o desenvolvimento propalados pelo próprio regime fascista. Nesse sentido, a Itália, que se consagra vitoriosa nesse campeonato, ela seria campeã em 34 e em 38, isso seria utilizado pelo fascismo como a ratificação do seu projeto político. Mesmo porque o fascismo, sendo um fenômeno de massas, via com muito cuidado essas manifestações de massa, estádios de futebol, grandes passeatas, grandes manifestações. Então, na verdade, era um recado que a Itália fascista estava passando para o mundo da ideia da união, da ideia do desenvolvimento, da ideia da raça italiana sendo vitoriosa naquele campeonato de futebol. Então eu gostaria que essa fosse uma espécie de orientação da nossa análise. Como que, na verdade, a vitória na Copa do Mundo, ou então determinados estados sendo os anfitriões, eles usam a Copa do Mundo, eles usam o evento como propagação de um determinado ideário, ou então propagação de uma determinada ideia que eles querem colocar de exaltação do próprio país, da própria nação. A Copa de 34 ela é sintomática nesse sentido, não só porque aconteceu na Itália fascista, como também a Itália acabaria se consagrando vitoriosa. Um outro exemplo que eu gosto muito é a Copa de 58. Em 1958, o Brasil ele acabaria sendo vitorioso lá na Suécia. Só que lembre-se, em 1950 o Brasil foi pela primeira vez anfitrião de uma Copa do Mundo. Em 1950 a gente está na transição do governo do senhor Eurico Gaspar Dutra para o governo Vargas. O Brasil ele foi derrotado naquele famoso maracanazo, derrotado pelo Uruguai, mas naquele momento a sociedade brasileira vivia aquele estágio de urbanização, de aceleração da questão industrial. Lembre-se que as indústrias de base elas já estavam instaladas, então de alguma forma o que marca esse ano de 1950 seria não só essa acelerada urbanização, como também a difusão dos meios de comunicação. O rádio já era uma realidade enraizada e a televisão estava prestes a chegar. Mas em 58, quando o Brasil é realmente vitorioso, quando o Brasil é campeão, o primeiro campeonato que o Brasil consegue, em 58 nós já estamos no ano de Juscelino Kubitschek. Já estamos no governo do Brasil 50 anos em 5. Já estamos no processo do desenvolvimento das indústrias de bens duráveis. Já estamos no processo do Brasil Grande, do rodoviarismo. Então olha só como é que a vitória do Brasil em 58, ela seria canalizada, ela seria utilizada pelo governo para a ratificação desse momento de desenvolvimento e de otimismo que os anos de Juscelino Kubitschek propagavam. Não preciso nem falar da Copa de 70. Em 1970, nós estávamos sob o governo do senhor Emílio Garrastazu Médici. Emílio Garrastazu Médici foi o terceiro presidente do regime militar. Primeiro veio Castelo Branco, depois Costa e Silva e depois Emílio Garrastazu Médici. Lembre-se que Médici foi o primeiro presidente a ter em mãos e utilizar o AI-5, que foi assinado no governo Costa e Silva. Mas o ato institucional número 5, que suspendia as liberdades individuais e o habeas corpus, ele foi utilizado de forma enfática e decisiva pelo governo Médici, que acabou com a oposição. Médici acabou com a luta armada. Tinha o AI-5 nas mãos, suspensão do habeas corpus, liberdade para prisões políticas, tortura nos porões do DOI-CODE. E naquele cenário em que nos bastidores da ditadura a tortura comia solta, o Brasil se consagra campeão. E aí você ratifica aqueles slogans do governo Médici. Brasil, ame ou deixe-o. Brasil, ninguém segura esse país. Os 70 milhões em ação. Olha só como que, na verdade, a vitória do Brasil na Copa do Mundo, ela servia como uma espécie de encobrimento do processo da violência ditatorial e, ao mesmo tempo, da ratificação do milagre econômico, que era o contexto próprio da chegada de enorme quantidade de capital estrangeiro e do desenvolvimento industrial
experimentado pelo Brasil. A Copa do Mundo de 70 ela foi muito esgotada e debatida em provas, então eu acho que você não vai ter problemas em relação a isso. Mas eu queria salientar outras Copas também. Em 1978, houve a vitória da Argentina na Copa da Argentina. Aí você fala, poxa, Marcelo, mas por que isso é importante para a prova? Em 78, a Argentina sofria sua ditadura militar. E a ditadura militar argentina se utilizou da vitória da Copa do Mundo também como a anunciação do nacionalismo argentino, que a Argentina precisava. O regime militar argentino é considerado um dos mais violentos regimes militares da América Latina. Lembre-se que o governo argentino também promoveria uma espécie de epopeia nacionalista entrando em choque com a Inglaterra na Guerra das Malvinas em 1982. E a vitória da Copa, que acontece na Argentina pela seleção argentina, da mesma forma ratifica esse processo. Quer ver uma outra que chama a atenção das provas? 1990. Em 1990, o Brasil teria sido eliminado pelo famoso gol do Canidia, a partir de um passe do Maradona, mas em 1990 a Alemanha foi campeã. E aí eu me lembro de ler, à época, alguns jornais alemães dizendo o seguinte, pela primeira vez a Alemanha foi campeã do mundo. As pessoas falavam, pera, pela primeira vez não, a Alemanha já foi campeã. Não, não, não. Pela primeira vez a Alemanha foi campeã. Por quê? Porque em 90 estava acontecendo o processo de unificação. Lembra do processo da Guerra Fria? Lembra da divisão da Alemanha em República Federal Alemã Capitalista e República Popular da Alemanha, República Democrática Alemã Socialista ligada à União Soviética? Aquele já era o processo, o Muro de Berlim tinha caído em 89 e estava havendo o processo de unificação. Então olha o simbolismo. A vitória da Alemanha significaria, portanto, a consolidação não só da vitória futebolística, mas também da vitória da unificação e do reerguimento da nação alemã, agora num só corpo. Claro que o futebol vai ser explorado por isso, e quando os alemães comemoraram agora, comemorem alemães, não só os alemães ocidentais, mas também alemães orientais, porque agora somos uma só Alemanha. Isso é política, pô. E como o futebol vai ser utilizado para isso. A última referência que eu queria que vocês tivessem, também no sentido de criar esses esquemas interessantes de estudo, seria a Copa de 2010. Em 2010 aconteceu a Copa na África do Sul. E nessa Copa da África do Sul, em que a Espanha, com aquele timaço, acabaria sendo campeã na final contra a Holanda, na Copa de 2010, a África do Sul também tinha uma mensagem a passar para o mundo, através ninguém esperava que a África do Sul fosse campeã, mas a África do Sul sendo anfitriã, a primeira Copa acontecendo no continente africano, havia uma mensagem ali. Que mensagem era essa? Desde o momento da independência da África do Sul, e a África do Sul era uma região dominada pela Inglaterra, dentro da lógica imperialista, a África do Sul vivera durante todo esse período do contexto do século XX, da década de 30 até 1994, sob o regime do Apartheid. Lembra, o Apartheid era aquele regime oficial de segregação racial. E esse regime oficial de segregação racial havia sido derrubado em 1994 pelo presidente Frederic de Klerk. Aí eu quero uma atenção maior aqui, olha para cá. Em 1994, o presidente Frederic de Klerk acaba com o Apartheid, no mesmo contexto da libertação do famoso Nelson Mandela, falecido há pouco tempo. E em 2010, o que a África do Sul queria demonstrar para o mundo? Nós somos um país que superamos efetivamente a segregação racial. É a Copa da União. É a Copa do fim da marginalização, dos direitos civis garantidos a todos. É uma mensagem que a África do Sul passou naquela Copa, mostrando mais uma vez como que tais eventos podem significar estratégias de difusão de ideários ou então de atmosferas políticas por parte dos Estados. Agora, em 2014, o Brasil recebendo a Copa do Mundo, também há um ideário. 2014, o Brasil, país forte, é um Brasil sem pobreza, é um país sem miséria. 2014 é o momento em que o Brasil se coloca dentro do grupo dos BRICS, é o momento em que o Brasil busca cada vez mais a ação efetiva na política internacional. Então a gente pode entender sim a Copa do Mundo do Brasil como uma espécie de, não sei se vai dar certo, mas de qualquer maneira, uma ideia de propagar a ideia do Brasil superando a pobreza, do Brasil de desenvolvimento, do Brasil que merece atenção no cenário internacional, do Brasil potência incluída no grupo dos BRICS, e sem dúvida a Copa do Mundo ela serve para o governo como uma estratégia também de propagandismo. Tá bom? Então, para fechar, olha para cá, a discussão que eu quero que vocês tenham, isso é muito interessante para a organização de esquemas de estudo. Como que, na verdade, as Copas, elas estão relacionadas a esses eventos de massa e a difusão de determinados interesses políticos por parte dos seus respectivos governos. Tá bom? Um grande abraço, a gente se vê em breve.